Na cidade do Porto há uma nova exposição para ver em Serralves sobre Manuel de Oliveira, outra na Escola das Artes da Católica sobre o Teatro Praga e no palco do Teatro São João, uma peça para miúdos e graúdos que mergulha no universo da escrita de Manuel António Pina com música de A Garota Não. No ensaio geral destaca ainda para o novo livro de José Gardiazabal, o novo disco de Rita Red Shoes e os concertos gratuitos que pode ouvir este fim de semana na Gulbenkian em Lisboa. Fique para ouvir as nossas sugestões. Em lua de mel, uma princesa chamada Isabel casou depois porque quis, com um príncipe chamado Dinis. É um mergulho na obra de Manuel António Pina, poeta e escritor, autor de muitos livros para a infância. A peça que o Teatro Nacional de São João estreou ontem no Porto e que vai estar em cena até 12 de abril é a primeira que Vítor Hugo Pontes apresenta como encenador, agora que acumula também as funções de diretor artístico do teatro. Falsas Histórias Verdadeiras, uma pina-colagem, é um espetáculo que nasceu da vontade de explorar a obra de Manuel António Pina. Depressa percebemos que não me queria ficar só na literatura para a infância e juventude e gostaria de aprofundar mais também nos outros géneros literários, nomeadamente na poesia, nas crónicas, e que este espetáculo poderia se tornar numa coisa para todo o público. E a partir daí foi mergulhar na obra do Manuel António Pina, sendo que mergulhar na obra do Manuel António Pina significa entrarmos em vertigem, porque olhar para o chão pode ser vermos o céu e tentarmos ver o avesso das coisas. E foi fantástico todo este processo de recolha e de mergulho imersivo mesmo nesta obra deste autor tão singular, que tão pouco é conhecido ou foi reconhecido ainda em vida. Para construir este mundo às avessas de Manuel António Pina, Vítor Hugo Pontes escolheu textos de diferentes obras e contou com a ajuda do escritor Jacinto Lucas Pires. O que acontece é que neste processo de colagem, ou de pina-colagem, como nós resolvemos lhe chamar, eu senti a necessidade de ter o apoio dramatúrgico de alguém e convidamos o Jacinto Lucas Pires para trabalhar connosco. Portanto, o Jacinto trabalhou a partir de um material que eu já tinha selecionado. A partir daí fomos selecionando em conjunto, cortando. A própria dramaturgia foi construída juntamente depois com os atores, já nos ensaios, em que nos focamos num dos textos para a infância, que é o Sábio Fechado na Sua Biblioteca. Este texto funciona como um esqueleto de toda a dramaturgia da peça e depois esta história vai sendo interceptada por outras histórias, por outros poemas, por outros comentários retirados das crónicas e pelas canções da Garota Não. A Garota Não faz assim a sua estreia no mundo das artes performativas e o encenador Vítor Hugo Pontes deu-lhe total liberdade. A Garota Não teve liberdade total para fazer o que quisesse, na medida em que, como estávamos a trabalhar com diferentes materiais do Manuel António Pina, eu disse-lhe para ela começar por perceber quais eram os materiais que lhe tocavam mais, que eram mais próximos e que ela tinha mais o ímpeto para compor para esses materiais. Ela começou a musicar alguns poemas e depois também sentiu a necessidade de transformar algumas das crónicas em canções. E as únicas palavras que surgem no espetáculo, para além das de Manuel António Pina, são estas que são musicadas pela Garota Não, são as suas canções a partir das crónicas do Manuel António Pina. Este é, assim, um espetáculo músico-cênico que celebra a obra de Manuel António Pina, que venceu em 2011 o Prémio Camões, e é também, como a escrita do poeta, um espetáculo para todas as idades. Eu acho que é um espetáculo para todas as idades. Ele está pensado para um público maior de 10 anos, mas eu acho que comunica com todo o tipo de públicos, de forma diferente. Os mais novos vão perceber umas camadas, os mais velhos vão ter um outro entendimento, mas é um espetáculo que está pensado para dialogar com todo o tipo de públicos, porque é um espetáculo concerto, espetáculo de dança, portanto vai viajando também dentro destas diferentes linguagens que é a música, a dança e o teatro. Depois do Porto, o espetáculo Falsas Histórias Verdadeiras, uma pina-colagem, fará uma digressão pelo país. Para já vamos a Aveiro, a Faro e passará por Lisboa. Estes são os lugares que estão confirmados, há outros que estão a ser também negociados de alguma forma. Nós gostávamos muito que o espetáculo pudesse depois circular
e ser apresentado noutras cidades. Vítor Hugo Pontes e o novo espetáculo do São João, que tem sessões às quartas, quintas e sábados às 19, sextas às 21 e domingos às 16. Dias 18 e 25 há récitas especiais para escolas. A sessão de 28 de março terá interpretação em língua gestual portuguesa e a de 29 de março tem audiodescrição. Para assinalar os 30 anos do Teatro Praga, a Escola das Artes da Universidade Católica promove uma exposição no Porto. UAU Retrospectiva é uma mostra que reúne objetos, registros e obras criadas ao longo de 3 décadas pela Companhia de Teatro. Esta é mais do que uma retrospectiva convencional, diz o curador Nuno Crespo. Nós desafiámos o Teatro Praga a fazer uma retrospectiva do trabalho deles, não a partir da reconstituição das obras dramáticas, digamos assim, no sentido mais abrangente que elas possam ter, mas a partir dos objetos que eles foram produzindo para introduzir nessas mesmas peças, não é? E para percebermos de que maneira é que esses objetos, é que nós podemos chamar adereços, podemos chamar obras de arte, poderemos chamar uma série de coisas, possuem autonomia ou não quando estão a ser vistos numa galeria de exposições, como é o nosso caso. Era um bocadinho testar e experimentar esta transição da caixa preta do teatro para o cubo branco, que é tipicamente o espaço expositivo. Fundado em 1995 e hoje dirigido por André Teodósio, Cláudia Jardim, Diogo Bento e José Maria Vieira Mendes, o coletivo Teatro Praga marcou sempre pela irreverência. Por isso perguntamos por que interessou à Católica e, em particular, à Escola das Artes, olhar para o Teatro Praga. A universidade é um sítio de experimentação e é um sítio de diálogo. E sendo nós uma escola de artes e nunca tendo nós feito nenhum projeto que envolvesse de uma maneira tão direta ao teatro, também nos interessou perceber quais são as potências plásticas que o trabalho de uma companhia de teatro pode ter numa escola que ensina cinema, que ensina new media, artes digitais, etc. E, portanto, aquilo que nós pretendemos com esta exposição também é desafiar aquilo que são as linguagens mais habituais para pensar o teatro, para falar sobre o teatro e perceber que quando entramos nesta exposição continuamos a olhar para o teatro, mas agora a partir de um outro ponto de vista. Nuno Crespo, diretor da Escola das Artes, o UAU Retrospectiva poderá ser visitada até 8 de maio. Na Fundação de Serralves poderá descobrir mais sobre o arquivo do realizador português Manuel de Oliveira. Uma nova exposição, a terceira de um ciclo iniciado em 2023, dá a conhecer o espólio do autor de Aniki Bobó. A curadoria é do diretor da Casa de Cinema Manuel de Oliveira e do realizador João Mário Grilo. António Preto explica que tipo de documentos e objetos vai encontrar. Argumentos de filmes, correspondência, esboços de filmes e de guiões em diferentes estádios de desenvolvimento, documentos de preparação dos filmes, fotografias de cena, fotografias de rodagem, fotogramas, enfim, toda uma muito ampla diversidade de documentos relacionados com a realização dos filmes, com a preparação dos filmes, com a concepção dos filmes e com a recepção crítica dos filmes. O diretor da Casa Manuel de Oliveira, a exposição pode ser vista até 4 de outubro em Serralves, no Porto. São 2 dias com entrada gratuita na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. Este sábado e domingo há concertos no Grande Auditório. As portas voltam a abrir-se para um fim de semana dedicado aos jovens talentos europeus. Completam-se 30 anos do Festival Rising Stars. Ao todo, há 6 concertos e uma programação para toda a família. Miguel Sobral Cid, da Gulbenkian Música, explica o que vai poder encontrar. Nós resolvemos apresentar estes 6 Rising Stars em 2 dias, portanto no sábado e no domingo, com concertos, 3 concertos em cada um dos dias. É uma programação bastante variada, porque nós vamos ter músicos
a duo, portanto, os próprios músicos com acompanhamento, mas também vamos ter música de câmara, como por exemplo é o caso português do Mad Saxophone Quartet. É um quarteto baseado em Amsterdão e que foram estudar, encontraram-se na Holanda e que formaram este quarteto que tem vindo a ser um sucesso, sobretudo para já, não é inédito, mas não é normal haver um quarteto de saxofones, e para além disso o facto de abordarem a música de uma forma muito curiosa e interessante, tentam sempre fazer algo mais com ligações a outras artes, com um trabalho de vídeo. Mas como lhe dissemos, há mais do que música. Estão previstas entre concertos outras iniciativas no mesmo espírito descontraído. É um momento muito especial na nossa temporada Gulbenkian, porque são 2 dias, é um fim de semana de portas abertas, concertos de entrada livre, e em que a atmosfera é muito particular, porque é um ambiente muito festivo, pouco formal, se comparado com os concertos habituais de música clássica e também aqui, mas portanto há uma informalidade muito própria dos Rising Stars, e também procuramos que este momento seja também um momento que vá para além da música e que vá para além dos concertos, com outras atividades ao mesmo tempo. Durante os concertos estão às 3, 5 e 7 e, portanto, no meio existem outras atividades, portanto as pessoas podem estar aqui num ambiente, digamos, festivo. Além de oficinas, visitas aos bastidores e masterclasses com os músicos Rising Stars, serão exibidos vários documentários, entre eles um sobre os 60 anos do coro Gulbenkian. Não se esqueça, a entrada é livre, mas terá de levantar bilhete. Apresentado esta semana em Lisboa foi o mais recente livro do escritor José Gardiazabal. Mulher no Espaço conta a história de Bárbara, uma trabalhadora de uma empresa de distribuição de encomendas. Tem uma condição precária e encontra conforto nas redes sociais. O autor explica-nos esta distopia que criou. Isto é muito um livro sobre as prisões mais ou menos suaves do mundo contemporâneo. As palavras que nos prendem ou no género, ou na classe social, ou na idade, como também se torna cada vez mais importante. E é um livro feito de muitas microdistopias. Uma mulher que é operária, que tenta ajudar os outros, é ali uma espécie de estrutura, mas que nós percebemos que ela própria não está 100%... É a primeira vez que eu tenho uma personagem em que acho que há um diagnóstico a fazer e não sou eu que vou fazer. Mas esta mulher, ao mesmo tempo, é uma força da natureza e consegue relacionar-se com coisas como, por exemplo, as redes sociais, as mensagens, e consegue tirar um sumo dessas mensagens e dessas interações que às vezes está lá. Se nós virmos, elas estão-nos a dizer coisas, nem que sejam coisas más, mas estão-nos a dizer coisas e nós devemos prestar atenção. Bárbara é desafiada a partilhar um voo turístico para o espaço. Será a única operária entre astronautas milionários e torna-se uma imigrante no espaço. O espaço, para mim, é um tema muito, muito querido, que eu acho que é quase obrigatoriamente metafórico. Presta-se a muitas coisas, como tu disseste, imigrante no espaço. Como tu escreves no livro. Tu disseste e eu escrevi, mas eu já não me recordava exatamente desse termo, mas é isso, nós, no fundo, ainda não é o nosso terreno e estarmos lá leva a que nós pensemos o nosso destino, o nosso passado, o nosso futuro, o futuro da Terra. Mas esta mulher no espaço de alguma forma também se sente desenraizada e algo perdida, quase ilegal, uma imigrante ilegal também. Sim, há uma sensação de perdida, embora haja um paralelo com o perdida na Terra, perdida no espaço, mas também há um poder. É preciso perceber que ela, por exemplo, vinga-se, não percebemos se é só metaforicamente, mas provavelmente não, vinga-se em que um dos milionários astronautas, no tal passeio, ela tenta impedi-lo de entrar. E há ali um momento de grande poder e até de revanche. Portanto, eu acho que esta mulher é interessante. Esta mulher não é claramente uma vítima, é uma pessoa que não está inteiramente em controlo, mas que luta, vai lutando e
e vai-nos descrevendo o que é este mundo distópico de várias maneiras possíveis. Este é um romance que leva também o leitor a refletir sobre a redução da mão humana na capacidade de trabalho. Há um certo piscar de olho à inteligência artificial porque há umas interações semi-humanas. Eu estava a falar do operário que quer fumar um cigarro com a máquina que o vai substituir e que recusa fumar, mas que no fim fuma um cigarro de chocolate como os meninos recebiam no Natal. Portanto, há aqui umas máquinas semi-humanizadas, já que não são só robôs, são alguma coisa que interage. Eu acho que a literatura, já houve vários romances que foram lá, acho que é um bonito desafio perceber como é que a nossa natureza com a inteligência artificial e com máquinas de inteligência artificial muda e piora, e também, se calhar, em algumas coisas pode melhorar, não sei. Vamos ver. Mulher no Espaço chegou às livrarias com a chancela Companhia das Letras. No ensaio geral, Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, evoca o escritor Lobo Antunes e traz-nos notícia de uma exposição que não deve perder. A exposição Beleza do Saber, Felicidade do Estudo inaugurou-se na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra em homenagem à professora Maria Helena da Rocha Pereira, que um dia afirmou: agrada-me combater a ignorância, pôr a sabedoria de uns a par de outros. A antiga estudante e grande referência da academia como mestra de várias gerações nos estudos clássicos gregos e latinos, com mais de 700 publicações, e grande especialista internacional sobre vasos gregos, está presente nesta mostra que testemunha a vida e obra, a investigação, as qualidades pedagógicas, a capacidade inovadora de alguém que ainda hoje está bem presente na vida e no prestígio da Universidade Portuguesa. Como salientou o professor Delphi Leão, os estudantes eram a grande preocupação da professora e da estudiosa. Para além da personalidade académica, foi também pioneira no acesso da mulher a cargos de responsabilidade no seio da universidade. Carmen Soares, coordenadora científica do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, salienta a colaboração da família da professora nesta iniciativa, que permitiu a inauguração de uma sala fixa dedicada ao espólio de Maria Helena da Rocha Pereira. Coincidindo com esta homenagem, a Fundação Carlos Gulbenkian lançou uma nova impressão da República de Platão com tradução da grande professora, que constitui um exemplo extraordinário das qualidades da mestra. Devo ainda hoje salientar o desaparecimento de um amigo, António Lobo Antunes, que é sem dúvida um dos nomes maiores da literatura em língua portuguesa contemporânea. A crítica mundial reconheceu pelo modo como tratou de temas atualíssimos como a sociedade em transição, o germe do espírito moderno, a complexidade das vidas em meio urbano, as periferias, o contraste entre a existência de um jovem médico lançado no ambiente inesperado e hostil. A tudo isto acresce a plasticidade da sua escrita numa originalidade singularíssima. Memória de Elefante, Os Cuos de Judas, o Fado Alexandrino são leituras obrigatórias para a compreensão dos anos finais do século XX em Portugal. Escritor de grande sensibilidade e talento, quis que na sua despedida fossem ouvidos os versos imortais de Antero de Quental. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão, desci a passo e passo a escada estreita. A tua trança enrola os teus cabelos e os teus olhos tendem a fechar. Esta canção foi escrita por Márcia para o novo disco de Rita Red Shoes. A Tua Trança é o single do álbum que sairá em setembro e que tem uma particularidade.
Todas as canções são assinadas por mulheres. A ideia para este trabalho vem de longe, diz Rita Red Shoes. A semente em si nasceu em 2011, 2012, na altura em que eu resolvi fazer um espetáculo ali no interregno entre discos, chamado The Other Women, o mundo das canções delas. A minha intenção era, no fundo, homenagear compositoras, portanto, tocar e interpretar só canções escritas apenas por mulheres. Estas mulheres eram do mundo todo, portanto, compositoras que eu admiro, e na altura eu fiquei muito feliz por ter feito este espetáculo, que teve algum tempo em turnê, e acho que ficou, enfim, a vontade de fazer mais qualquer coisa um dia. E esse dia chegou. Nasce a esperança lá no pensamento. Deste disco, exclusivamente escrito no feminino, surge este single que Rita Red Shoes recebeu de Márcia. Nós não conversámos muito, portanto eu não perguntei à Márcia assim que recebi a canção, eu não perguntei, olha, escreveste isto a pensar em quê, o que é que te motivou? Mas pedi-me posteriormente à Márcia para contar um bocadinho o que é que ele levou a escrever a canção. E ela o que nos disse foi que se tinha inspirado numa amiga que tinha tido, portanto, um divórcio há pouco tempo, que tinha vários filhos e que tinha ficado a braços com os filhos, e o quão difícil todo o processo estava a ser para ela, não é? E que isso a tinha tocado muito, e que por esta história, por esta partilha da amiga dela, acabou por surgir este desabafo depois dela própria para a música, e portanto escreveu esta A Tua Trança quando recebi a letra e ouvi a canção. E aquilo que na verdade me guiou foi esta ideia de que nós só conseguimos existir, mulheres e homens, com forças e fraquezas, e que nos tornamos mais fortes a partir do momento em que aceitamos as nossas fraquezas e que aprendemos a lidar com elas e a conjugá-las com as nossas forças. Ficamos com este A Tua Trança, na voz de Rita Red Shoes, um single de um disco que iremos conhecer mais para o final do ano. A sonorização do ensaio geral tem a assinatura de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais para si. Boa noite e bom fim de semana. Os sonhos que habitam nesse lugar nem rouba paz em vê-los a começar. Desfaz a trança, solta o teu cabelo. Vai mudar. Nasce a esperança lá no pensamento. Deixa ter lugar.